iniciar a gravação. Foi, né? Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, o Regolin, que do CIESP, um amigo nosso do CIESP, outras entidades que estão por aqui. Quero agradecer o aceite ao convite, né, por parte da doutora Ivani Bramante, da doutora Luciana Freire, doutor Luiz Henrique. A doutora Ivani Bramante, quem ainda não a conhece, o que é muito difícil, né, mas quem ainda não a conhece, ela é desembargadora do trabalho aqui em São Paulo, no TRT2, da 2ª Região. A doutora Luciana Freire, ela é diretora executiva jurídica da Fiesp. E o doutor Luiz Henrique Carrelli é o gestor de relações do trabalho da Duratex, uma empresa associada à nossa. E é o doutor Luiz que vai fazer a mediação nesse encontro. Nós tivemos 2 encontros com a Marta, né, que é a nossa diretora, e aí nós convidamos o doutor Luiz para poder participar desse encontro. Convidamos o Luiz por quê? Porque ele tem a vivência das empresas, né, que ele cuida das plantas do Brasil todo, né? Então, vai ajudar um pouquinho sobre a parte prática, o que está acontecendo, como é que ele está vendo aí as relações de trabalho em outras plantas fora de São Paulo, né? E aí, para começar, eu vou abrir a palavra para a doutora Ivani, para a Luciana, para o Luiz Henrique, para poder fazer as considerações iniciais sobre o nosso tema, né? Eu falo primeiro, Celso? Pode ser. Pode ser. Ou o Luiz Henrique abre? Não, ladies first, né? Primeiro as damas. Ah, primeiro as damas. Mas a Lu pode falar primeiro, eu posso ficar para depois. De jeito nenhum, desembargadora. Aqui a gente respeita a autoridade. Então, tá bom. Bom, inicialmente, eu quero fazer um agradecimento especial, porque os... Doutor Ivani, você está no mute. Doutor Ivani, o seu microfone está fechado. abri. Obrigado. Inicialmente, quero fazer um agradecimento especial ao doutor Celso Davi Rodrigues pelo convite. É sempre uma honra participar desses eventos, porque às vezes eu mais aprendo do que passo os meus pensamentos e as minhas reflexões. É uma honra também estar aqui ao lado da Luciana. Eu gosto muito da Luciana, é uma pessoa muito ponderada. E agora conhecendo o Dr. Luiz Henrique. Nós estamos hoje aqui e essa conversa ela não acaba nunca, né, Celso e Luciana, que é sobre o Covid-19, porque nós ainda estamos vivenciando a pandemia e as medidas governamentais que vieram em socorro, em auxílio das empresas e também dos trabalhadores, já estão se exaurindo. O prazo urge, então muitas empresas já estão, não podem mais fazer redução de jornada de salário, não podem mais manter a suspensão do contrato de trabalho. Existe no meio jurídico um receio das despedidas em massa futura, porque até agora o governo ajudou a segurar as pontas, vamos dizer assim, né? Mas e daqui para frente? E a pandemia ainda não acabou. E nós temos, na verdade, 2 preocupações, né? O restante aí da pandemia até que a vacina chegue e o pós-pandemia, porque o pós-pandemia sinaliza a necessidade de uma reconstrução, praticamente, de um novo cenário, né? Econômico e de trabalho, principalmente por conta aí das novas tecnologias que foram alavancadas neste período. Muitas empresas chegaram à conclusão que o teletrabalho deve ser uma medida definitiva e não temporária, né? O home office e o teletrabalho devem ser medidas definitivas e não temporárias, porque isso traz muita economia. E eu penso que nós teremos aí uma mudança de cultura empresarial, na área do empresariado, e
na área do trabalho. Mas ainda existem muitas dificuldades e muitos desafios. O primeiro grande desafio é saber o que fazer a hora que quando essas 120 dias aí, que é o prazo de ajuda governamental, acabar. O que as empresas vão fazer? Quais as medidas que elas podem tomar? E o segundo desafio é que a medida provisória 927, que autorizava o teletrabalho, o banco de horas, a redução, as férias, né, a antecipação de férias e tudo mais, é uma medida provisória que não foi convertida em lei, então ela teve uma caducidade e muitos têm insegurança jurídica, o que vai acontecer no futuro e até quando que é possível continuar com as medidas implantadas à luz da MP 927 e se elas devem ser estancadas, se elas podem continuar ou se é possível recontratar à luz da MP 927. Então, nós temos assim, muitas questões no meio empresarial. Eu tenho assim, sobre a medida 927, o meu pensamento, né, é que a lei do tempo rege o ato, nós temos que fazer uma distinção entre a análise da lei sobre o plano da existência, validade, né, vigência e eficácia. A MP foi válida? Foi. Ela esteve vigente? Sim, não é isso? A vigência terminou? Sim, mas ela ainda produz eficácia, porque trata-se de regular a relação jurídica continuativa e todas as implantações de medidas no tempo da sua vigência, né, elas se projetam a sua eficácia fora da vigência. Então, quem implantou banco de horas lá atrás e vai fazer compensação desse banco de horas lá no ano que vem, é válido. Porque o fundamento de validade está totalmente na vigência da MP 927, que foi válida, não é isso? E vigente. Embora a sua eficácia se projete para o futuro, por conta justamente de ser uma relação jurídica continuativa. E ali é muito claro de que as medidas implantadas, elas são implantadas durante a pandemia. Embora a medida provisória tenha cessado a sua vigência, a sua eficácia se projeta durante a pandemia. O que eu entendo que está vedado ao empresariado é contratar novos contratos agora que a medida provisória já cessou, novos bancos de horas, novo teletrabalho, daqui para frente, esse é um contrato novo. Então, essa regulamentação tem que ser a CLT. Quem já contratou na vigência da cumprir, na forma que foi contratado. Mas quem vai fazer contrato novo, por exemplo, eu penso que teria que ser feita na vigência da CLT. Então, teletrabalho é a luz da CLT, agora é a luz da CLT. Os novos. Os antigos continuam sendo cumpridos na forma compactuada. Então, esse é o meu pensamento fazendo essa separação, né? Entre existência, validade, vigência e eficácia da norma. Um outro detalhe que eu trago aqui, que eu acho de interesse para o empresariado, é que nós temos algumas pessoas que estão no grupo de risco, nós temos idosos que estão no grupo de risco, e nós temos a gestante que está no grupo de risco. A gestante são 9 meses de gestação, então todas as medidas que foram possíveis, elas duraram aí, por exemplo, 120 dias. Suspensão do trabalho, só 120 dias. E a gente sabe que a gravidez só dura 9 meses. O que fazer com a gestante? Eu posso colocá-la em teletrabalho ou em home office. Ótimo, se é possível, então vamos agora aplicar a CLT e colocar a gestante em teletrabalho e home office. Mas colocar a gestante em teletrabalho e home office é uma despesa empresarial. E existe uma outra saída que eu estava conversando com a Luciana aqui, antes de abrir a fala para todo mundo, que é a figura da licença maternidade de risco ambiental. Nós temos o artigo 394, letra A da CLT, que diz que quando a gestante está num ambiente insalubre ou perigoso, e não houver possibilidade de deslocar esta gestante para um outro trabalho que seja salubre,
a gravidez é considerada gravidez de risco. E risco por conta do ambiente insalubre ou perigoso, risco ambiental, portanto. E ela tem o direito a receber o salário, a licença maternidade, na forma do artigo 71 da Lei Previdenciária. Ora, a Lei Previdenciária, quando dá licença maternidade, ela dá aquela licença maternidade constitucional de 120 dias, né? Só que, na adaptação da licença maternidade de 120 dias, a gestante que está em atividade insalubre ou perigosa não será por 120 dias, será por exatamente 9 meses, durante toda a gestação. E ainda a legislação diz que esta licença é para gestante e também para lactante, para quem está amamentando na fase do aleitamento. E, portanto, esse período de salário maternidade, risco ambiental, é durante a gestação e durante a lactação. Então, são 9 meses de gestação e mais 6 meses de lactação. Porque o objetivo é retirar do ambiente insalubre e perigoso a gestante para que ela não fique doente e para que ela não tenha má formação do feto. Então, é proteger também a vida do feto. E durante o aleitamento, tirar a gestante do ambiente insalubre e perigoso, porque existe aí o risco de contaminação do leite. Então, nós temos os 9 meses da gestação e mais 6 meses de lactação, que somando fazem 15 meses. E como a legislação trabalhista remete à lei previdenciária, 8.213, significa que é um salário maternidade e risco ambiental a cargo da Previdência, em forma de benefício previdenciário, em que o empregador vai pagar esse salário maternidade, mas ele pode se compensar na guia de recolhimento da GPS, ou na guia GFIP, ou no E-Social. E eu levantei também uma consulta que foi feita na Receita Federal sobre a possibilidade de compensação desse salário maternidade e risco ambiental. E a Receita Federal diz assim, olha, não existe um código específico para esta compensação, pode ser feita na guia GPS normal e compete sim ao Estado, arcar com a proteção da maternidade e a redução inerente aos riscos do mercado de trabalho da mulher e a proteção do mercado de trabalho da mulher. Então, existe já um parecer favorável da Receita Federal. E detalhe, a Receita Federal, quando deu o parecer, ela analisou um caso de terceirização. Então, quando uma empresa tomadora é insalubre e a prestadora tem lá a gestante, a prestadora pode também se compensar e deslocar essa gestante da tomadora, e se ela não presta serviço para outras empresas, ela pode deslocar essa gestante para o salário maternidade e se compensar, inclusive na terceirização. Olha que coisa interessante, né? E tem um outro detalhe, que essa compensação, ela o valor do salário maternidade é o valor do salário contratual, porque a Constituição assegura a licença gestante sem prejuízo do salário. E a lei trabalhista, artigo 394, letra A, diz que é sem prejuízo do salário e do adicional de insalubridade e periculosidade. Então, esta compensação não é só do salário maternidade gestante ou lactante, mas inclui até mesmo o adicional de insalubridade e periculosidade. Olha que coisa interessante. E outra, o Supremo Tribunal Federal já decidiu lá naquela ADIM sobre o Covid e o acidente de trabalho. Então, nós podemos utilizar o afastamento da gestante por conta do Covid, que é um risco ambiental, deixar a gestante exposta a este agente agressivo biológico. Então, existe fundamento, toda a legislação da pandemia fundamenta que o ambiente de trabalho é insalubre e perigoso por conta do Covid-19, e nós podemos afastar a gestante por força do Covid-19 com base
no artigo 394, letra A da CLT, né? E pegar esse parecer da Receita Federal, inclusive, como fundamento para poder fazer a compensação dos valores que serão pagos pela empresa. E ainda este afastamento ele pode ser durante toda a gestação e mais o período de aleitamento. Eu queria trazer essas questões que são de interesse da empresa agora, neste momento. E uma outra questão que eu quero trazer aqui é que agora no mês 6, o Supremo Tribunal Federal também julgou um recurso extraordinário, numa repercussão geral, que é o recurso extraordinário 576-967, que diz que não incide contribuição previdenciária em cima do salário maternidade. Então, a empresa pagava o salário maternidade e ela recolhia 20% em cima do salário maternidade. E a empregada também recolhia a cota do empregado. E agora o Supremo Tribunal Federal diz que não é possível, ao mesmo tempo, uma verba ostentar a figura de salário de benefício e salário de contribuição. As empresas podem pedir de volta todo o numerário que foi recolhido, previdência, em cima do salário maternidade dos últimos 5 anos, que é uma novidade que eu estou trazendo também, de um julgamento que foi o mês passado, né? E uma outra coisa que eu quero dizer é que para afastar essa gestante da atividade insalubre ou perigosa por conta do Covid, não é necessário o atestado médico, porque o Supremo, na ADI 5938, afastou a exigibilidade do atestado médico e considerou que, objetivamente, havendo insalubridade no local de trabalho, se a gestante já percebe adicional de insalubridade ou periculosidade, ipso fato, o ambiente já é insalubre e perigoso, independentemente do atestado médico, a empresa já pode fazer o afastamento, né? No caso de Covid-19, eu recomendo que pegue o atestado, né? Por conta da gestante estar no grupo de risco. E aí é uma questão mais delicada, porque eu posso ter, por exemplo, uma empresa que não tem atividade insalubre e perigosa, mas por causa do Covid, agora ela está com esta particularidade de ambiente insalubre e perigoso. Então, eram essas questões todas que eu queria trazer para vocês, que são várias novidades aí, né? E fazer a distinção de 3 tipos de licença gestante. Eu tenho a licença gestante por motivo de saúde, quando a saúde da gestante está debilitada, ou por complicação da gravidez, ou por complicação do parto, e neste caso é uma licença saúde e ela vai receber auxílio doença. Essa é a primeira licença da gestante, licença doença. A segunda licença é a licença maternidade que está na Constituição de 120 dias, onde não se perquire a doença da gestante, né? Ela tem direito porque ela vai cuidar da criança que nasceu, que é os 120 dias. Essa de 120 dias abrange a gestante, abrange a adotante e a guardiã, que pega a criança como um guarda judicial para fins de adoção. Agora, o salário maternidade, risco ambiental, é só para a mãe biológica. E só para a mãe biológica durante a gestação e para a mãe lactante. E, portanto, não protege a adotante e a guardiã, né? E não protege também a segurada individual, é só para empregada. É bem particularizada, é por conta do ambiente insalubre ou perigoso na empresa, né? Que ostenta aí um regime de relação de emprego. Então, é só para empregada. Envolve a empregada doméstica também, tá? Então, eram essas questões que eu queria falar, do valor, do alcance desse salário maternidade e risco ambiental e os requisitos para que isso possa ser operacionalizada e tomar como parâmetro a ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade 5938 e o RE 576-967 para fundamentar tudo isso. E dizer que a jurisprudência maciça do STJ, que dizia que incidia a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, está superada.
Eram essas questões que eu queria colocar assim brevemente. Celso, devolvo a palavra aqui. Obrigado, doutora Ivani. Doutora Luciana, por favor. Obrigada. Obrigada, Celso. Queria agradecer o convite mais uma vez desse sindicato filiado que tem sido tão atuante, né? É um exemplo para nós. Também queria agradecer a professora Ivani por estar aqui, como sempre, desenvolvendo teses novas, trazendo aí o seu saber jurídico, sua criatividade para nós, dando essas aulas magnas em toda a live que ela participa. E agradecer também o Luiz Henrique por estar aqui conosco e trazer um pouco da realidade das empresas ali, diretamente do chão de fábrica, já que ele está lá, né, na Duratex, ele pode nos trazer também algumas experiências aí práticas, né? Nós temos grande preocupação, compartilho da preocupação da doutora Ivani em relação aos prazos que estão se extinguindo, né? Tanto da 936, convertida na Lei 14.020, que fala da suspensão, da redução de jornada, que na regulamentação, né, no decreto que regulamentou, estabeleceu o limite de 120 dias para esses institutos. Então, quem está suspenso poderia prorrogar no máximo até 120 dias e redução também, né? Quem sofreu redução de 90 poderia somar aí uma suspensão, desde que os dois institutos juntos, a redução de jornada e a suspensão, não passem de 120 dias. É verdade que pela legislação que foi promulgada, até dezembro as empresas podem aderir a esse instituto, né? Enquanto perdurar a calamidade pública decretada por lei também, poderia utilizar os institutos. Porém, o mesmo empregado só pode se beneficiar, receber o benefício emergencial por 4 meses. Então, o que a doutora Ivani colocou é uma preocupação. As empresas estão com empregados suspensos que estão retornando. E aí, nessa volta, qual é a criatividade? Como que nós vamos usar meios alternativos, né? Nós tínhamos algumas possibilidades na 927 que infelizmente caducou, que era antecipação de férias, antecipação de feriados, o banco de horas estendido para 18 meses, né? O teletrabalho de uma forma menos burocrática, com algumas flexibilidades, né? Então, isso hoje, como ela bem colocou, nós não podemos aplicar com empregados que não tinham sido objeto de vigência, de discussão lá durante a MP 927. Aquela antecipação de férias está valendo, aquele banco de horas estabelecido na vigência da lei, da MP, está valendo. Mas daqui para frente a gente não pode usar esses institutos. Então, nós estamos trabalhando para que esses institutos venham a ser novamente objeto de uma legislação especial. Existe um projeto de lei que foi apresentado pelo parlamentar Celso Maldaner, que era o relator da 927, que fala novamente sobre essas flexibilidades. Mas o projeto de lei, mesmo que a gente consiga requerer aí o regime de urgência, que isso estamos colhendo as assinaturas, tem um trâmite no legislativo. Então, hoje, como eu conversei com a doutora Ivani no início da nossa live, a saída é a negociação coletiva. O que a gente tem hoje para se fazer é os sindicatos laborais e patronais, e tem muitos que estão aqui assistindo a gente, os nossos filiados, é sentar para negociar. A segurança jurídica no momento da volta desses empregados é por meio de negociação coletiva, trabalhar com extensão, com antecipação de feriado, com home office, com horários alternativos, de turnos alternativos, rodízio de empregados, tudo isso é passível de ser negociado, né? Então, a principal saída hoje é a negociação, embora a gente venha trabalhando no legislativo. Nós sabemos que as empresas estão com muita dificuldade de retomar as atividades para aquelas que suspenderam, né? Porque a gente sabe que a indústria foi decretada como essencial, então a indústria continua trabalhando. Mas nós temos a indústria de remédios, alimentos, material de limpeza, são indústrias que estão tendo vazão no mercado, têm onde vender seus produtos, né?
E temos indústria como a automobilística, como alguns outros setores, a indústria do entretenimento, indústrias que estão paralisadas, não estão vendendo nada. Então, para essas indústrias, a situação está cada vez mais difícil, né? E aí nós temos um período de estabilidade, quando o empregado volta dos 120 dias da suspensão ou da redução, ele está com garantia de emprego. E aí, como que nós vamos trabalhar com essa turma? Com segurança, né? Com protocolos, mas tem o grupo de risco, como a doutora Ivani trouxe o exemplo das grávidas. É uma saída, afastar a grávida pelo INSS, que ela está propondo, é uma alternativa, mas a gente tem aí os acima de 60 anos, nós temos pessoas com doenças crônicas, então tudo isso, essa volta, ela tem que ser bastante cautelosa, né? Nós temos portaria da Secretaria do Trabalho, que é a portaria 20, que fala da retomada dos empregados. Nós temos portarias municipais e estaduais para serem cumpridas também. E aí a gente entra numa discussão importante que estava na 927 e que a doutora Ivani lembrou bem que foi discutido no Supremo, que é a questão da doença ocupacional. A ação foi extinta essa semana por perda do objeto. E o que nós temos hoje? Qual é a legislação? Hoje está em vigor a Lei 8.213. A Lei 8.213 diz que só a doença endêmica, que seria localizada a um estado, a um local, podemos dar um exemplo, a malária na região norte, por exemplo, a pandemia, ela é muito mais abrangente que a endemia. Então, nessa interpretação, se a endemia não é doença do trabalho, salvo se comprovar um nexo causal, a pandemia, estamos com a mesma interpretação, que não seria doença do trabalho, a não ser que seja comprovado o nexo causal. E aí nos preocupa essa insegurança, como o judiciário vai interpretar isso, né? A doutora Ivani colocou, a grávida já está trabalhando numa condição insalubre, porque ela está exposta ao vírus, e as outras atividades, né? As indústrias estão aí trabalhando desde fevereiro sem parar. O empregado pega a Covid, foi no trajeto, foi na empresa, foi no encontro do fim de semana com algum familiar que está saindo todo dia também. Como comprovar, né, que a contaminação, nesse caso de contaminação coletiva, né, de uma pandemia, que foi no trabalho? A empresa vai ter que se precaver, ela vai ter que comprovar que ela deu álcool gel, que ela deu máscara, que ela fez checagem na entrada com termômetro, com entrevista médica, se for possível, que ela, se ela não tem distanciamento de 1,5 metro, ela tem barreira física. A empresa ela vai ter que comprovar, vai ter que se precaver com a sua CIPA, com o seu médico do trabalho, que todas as medidas cautelares foram tomadas para que o empregado não se contamine no trabalho, porque senão nós teremos sim esse tema da doença ocupacional, eu acredito que vai ser o mais discutido no judiciário pós-pandemia, né? Então, é um tema que nos preocupa muito, é bastante delicado, porque nós temos esse entendimento de que a comprovação fica difícil numa situação coletiva, a não ser, obviamente, no empregado que está na saúde, naqueles que estão trabalhando em laboratórios clínicos, quem está ligado diretamente ao exercício da sua função. Mas na indústria, que é a nossa base, a base do CENFESP, nós temos bastante preocupação que isso venha a ser generalizado. E no nosso entendimento tem que ser analisado o caso concreto, porque não há uma presunção automática, né? Inclusive, a semana passada nós tivemos uma reunião do nosso Conselho de Relações de Trabalho com o ministro Ives Gandra, que está lá no TST, e o ministro falou que entende da mesma forma sobre a responsabilidade subjetiva nesse caso do empregador, que tem que haver essa prova. Então, é uma discussão bastante preocupante nesse momento. Outro tema que nos aflige bastante está sendo discutido agora mesmo, até brinquei com a doutora Ivani, nós estamos concorrendo com um julgamento no Supremo, que é a correção dos débitos trabalhistas. Agora está sendo discutido nessa tarde pelo plenário se a correção dos débitos trabalhistas seria
pela TR, né? Mas há uma discussão sobre a constitucionalidade da TR. E se, por vencer entendimento do Judiciário Trabalhista já, que é o IPCA, que recompõe a dívida e que o trabalhador teria aí o seu crédito recomposto somente pelo IPCA, nós temos também um acréscimo, né, dos débitos trabalhistas aí pelas pesquisas que nós temos feito, de um acréscimo mais ou menos de 3 vezes do débito que existe hoje. Então, tem essa discussão sobre a constitucionalidade da TR, que é um tema muito importante também para os empregadores. Então, o cenário é um cenário trabalhista de bastante preocupação. Nós temos vários temas para serem esclarecidos. Nós temos bastante insegurança jurídica hoje nas relações de trabalho, né? Então, a gente vai ter que fazer, nós temos que ter muitas lives, muitas discussões com a professora, com o judiciário, com as empresas. Fizemos um evento interessante também com a fiscalização de São Paulo, como os auditores vão interpretar tudo o que está acontecendo hoje, como vão fiscalizar as empresas. A gente tinha a dupla visita prevista na 927, que também caiu, né? Então, tudo isso é o que a gente está discutindo hoje dentro da federação. Mas obrigada, Celso, pela primeira palavra, e aí a gente aguarda as perguntas aí dos nossos participantes. Obrigado, Luciana. Luiz, por favor. Tudo bem, boa tarde a todos. Celso, quero agradecer o convite. Você me deu um fardo enorme, estar ao lado dessas duas mentes brilhantes, né, que vivem os bastidores e o dia a dia de toda essa problemática, né? A gente aqui, no dia a dia das empresas, a intensidade das demandas decorrentes aí da pandemia do coronavírus foi enorme, algo que eu nunca experimentei na minha vida profissional. E a gente tem diversos desafios ainda pela frente, né? A gente enfrentou aquela primeira onda em março, antes de qualquer medida do governo, antes da MP 927, antes da MP 936, em que a gente, o que vamos fazer, né? A discussão vem antes das medidas. Então, lá no início de março, no exemplo da empresa que eu represento, estabelecemos um comitê de crise, que ele é vigente até hoje, com os principais executivos da empresa, em que nós nos reunimos todo dia às 10 horas da manhã para saber o que está acontecendo, os próximos passos. Vivemos momentos muito difíceis, né? Então, assim, nós temos inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos, tivemos que arriscar em muitos casos. E essa troca, né, nessas lives, nos demais grupos, né, de profissionais da área de relações do trabalho, de área jurídica, foi muito rico nesse período para ajudar a gente a criar um norte para as companhias e para as organizações. Nós enfrentamos uma primeira onda de baixa produtividade, de necessidade de fechar fábricas por decisões governamentais, dependendo da situação do vírus, né, em cada região. O que fazer com os trabalhadores, né? Férias, banco de horas, como nós vamos abordar isso com os sindicatos. Então, a primeira provocação que nós tivemos é quais são as medidas que nós teríamos à disposição para enfrentar a crise. Então, o que teríamos que nós chamamos internamente, qual é o nosso cardápio de medidas trabalhistas para enfrentar a crise? Numa primeira necessidade de parada, o que nós vamos fazer? Né? É banco de horas, é férias, é licença remunerada? Né? Vamos negociar com o sindicato suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada? Então, isso ainda pré as medidas que o governo editou. Então, na prática, o que nós criamos? Aí, concomitantemente, saiu a primeira medida, né? Nós criamos aquele cardápio realmente que está na medida. Então, assim, nós vamos começar com banco de horas, então nós vamos dar até 2 semanas de banco de horas, não foi suficiente. Vamos conceder férias, vamos antecipar férias, vamos antecipar feriados, em último caso, nós vamos partir para suspensão de contrato, suspensão de contrato ou redução de jornada e salário. Foram 2 meses, né, no exemplo da Duratec, né, foram 2 meses de muito desafio, né, mês de março, abril e meados de maio, nós
as fábricas ficaram praticamente paradas. Então, para a gente ter uma dimensão, são 26 unidades, né? Tanto industriais, florestais, administrativo. Então, nós temos unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Até agradecer a participação de todos. Eu vi aqui que um dos participantes é lá da Paraíba, um colega nosso que trabalhou na fábrica lá, o Sérgio Pereira, está aí, agradeço a presença dele. Então, foram muitos desafios, né? O que nós vamos fazer? E hoje nós temos ainda a dúvida do que vai acontecer daqui para frente. No nosso exemplo, além de aproveitar todas as medidas da MP 927 na ocasião, nós partimos para uma negociação com os sindicatos. Então, tudo que estava na medida provisória, tendo em vista a possibilidade dela não ser convertida em lei, nós fomos buscar todas as entidades sindicais, as 26 entidades sindicais com as quais negociamos, conseguimos na maioria delas e outras não. Os sindicatos falaram, não vou negociar esse tipo de medida. É lamentável, mas temos que respeitar a decisão da entidade sindical. Uma pena, mas estamos sobrevivendo nas unidades com acordo, que é a maioria, e também naquelas sem acordo, né? Então, podemos ainda, com base no acordo coletivo que nós temos, conceder férias sem respeitar lá, sem observar o prazo de 30 dias da CLT. Então, a gente manteve nesse acordo coletivo basicamente o que estava na medida provisória, né? Incluímos a situação do banco de horas. Então, podemos ainda utilizar o banco de horas para compensar em até 180 dias após o fim do estado de calamidade, porque não está mais só na dependência da medida provisória, mas sim do acordo coletivo. Mas, como a Lu trouxe, temos desafios. Desculpa chamar de Lu, que a gente participa de outros fóruns também. Somos amigos já. Né? Esse dia eu estava trocando algumas mensagens lá no Ipojura, a Lu me ajudou a responder. Então, o que nós vamos fazer com a gestante? O doutor Ivani trouxe um exemplo, né? O que nós vamos fazer em relação à discussão do nexo causal? Porque o STF tomou uma decisão e a mídia polemizou, né? A mídia simplesmente falou, olha, vai ter que comprovar o nexo, se foi em razão ou não do trabalho. O que nós vamos fazer com o grupo de risco, que não pode retornar ao trabalho ainda, esgotadas todas as medidas? Nós criamos esse cardápio que daria para a gente, em tese, na média, 120 dias, né, de licença remunerada sem ter que suspender o contrato de trabalho. Então, até para o grupo de risco, nós usamos o banco de horas, nós usamos férias, antecipação de fériados, antecipação de 2 férias, para depois só suspender o contrato. E ainda assim, suspendemos os contratos desse grupo de risco. No caso da Duratex, ela garantiu o recebimento do salário líquido do trabalhador. Parcela da empresa, a parcela do governo, se não desse o salário líquido, a empresa fez isso. Mas ela pôde fazer isso. Nem todas as empresas estão em condições de fazer isso, né? Mas está acabando, né? Nós já entramos na segunda fase de suspensão de contrato de trabalho, né? Com a conversão da 936 na Lei 14.020, permitiu mais 60 dias de licença. E a maioria dos nossos trabalhadores do grupo de risco já entraram nessa segunda fase. O que vai acontecer, vencido esse segundo período de 60 dias? Não tenho mais banco de horas para dar, porque vai ser impossível de compensar. Não tem mais férias, porque eu já antecipei férias de 2 anos, né? O que vai acontecer com esse grupo de risco? Quais são as alternativas que o governo trará para a gente? Isso porque a empresa ela priorizou o home office para todo o grupo de risco. Mas tem atividades operacionais que eu não tenho como manter a atividade desse trabalhador em regime de home office. Então, pairam essas dúvidas do que vai acontecer daqui mais 30, 40 dias, né? E essa dúvida não é só, essa preocupação não é só da Duratex, mas também de outras empresas. Podemos dizer que hoje a gente abastece basicamente o setor da construção civil e imobiliário. O foco de atuação da Duratex são soluções para o mercado da construção civil e imobiliária, são metais sanitários, louças sanitárias, painéis de madeira para a indústria moveleira, a parte de chuveiros, e a parte florestal também, que as florestas nossas, da produção
das nossas fábricas de painéis são próprias. Então, o que nós vamos fazer? Nós negociamos com todas essas entidades, com categorias diferenciadas. Nós estamos voltando com as entidades sindicais e falando, olha, aquele acordo inicial que nós assinamos até 31 de agosto não vai ser suficiente, nós vamos ter que prorrogá-lo até 31 de dezembro. E está tendo a receptividade da maioria dos sindicatos, porque estão entendendo o trabalho que as empresas vêm fazendo para preservar emprego, preservar a renda e evitar demissão. Porque quanto mais demissão, menos consumo, aumenta esse ciclo da recessão, da depressão. Então, gente, temos muitos desafios, né? A MP 927 deixou várias dúvidas. Como é que nós vamos resolver a situação da CIPA dentro das fábricas? Como é que nós vamos fazer eleição num momento como esse interno? Vai gerar aglomeração, né? Como é que nós vamos retomar a realização dos exames periódicos? Tem exames que eu vou expor a pessoa se eu fizer uma espirometria, por exemplo, né? Não vou poder fazer espirometria e tem TCNSO que exige que eu faça espirometria. Como é que eu vou fazer treinamento de brigada para a nova CIPA, né? Sem gerar aglomeração? Então, temos inúmeros desafios, né, que só esses debates podem ajudar a gente a encontrar uma solução. Então, deixo várias perguntas, várias provocações, né? A gente tem buscado algumas soluções, algumas com risco, outras com maior segurança. Temos tentado encontrar um denominador comum, mas não temos resposta para tudo, né? E vejo, Celso, que tem algumas perguntas aqui já no chat. Como que você quer fazer? Você quer fazer as perguntas e distribuir as respostas? Eu vou fazer uma pergunta, aí, aproveitando a tua fala e da doutora Luciana, questão da doença profissional, do nexo causal. Agora, em julho, saiu uma lei, que é a 14.023. Ela trouxe um rol de profissões essenciais ao controle da doença e à manutenção da ordem pública. E lá ele traz uma relação de profissões que são consideradas tanto nas empresas públicas quanto na privada. E aí, uma pergunta, será que isso não pode trazer uma complicação para as empresas? Porque nós temos a portaria interministerial número 20, que ela traz lá aquele protocolo de saúde, né, de controle e mitigação da doença nas empresas. E aí vem a 14.023 trazendo um rol de funções essenciais a esse controle. Nós não podemos ter um problema de ter nas empresas, nas nossas indústrias, aqueles profissionais que estão ligados à portaria, ao protocolo de saúde, tendo a sua doença, se vierem a adoecer, relacionadas aí, tendo esse nexo causal mais direto, por força dessa portaria, das duas portarias, 14.023 e a interministerial número 20? Luiz, Luciana, o que vocês acham? Lu, quer responder? Eu acho que prejudicou, sim. Eu acho que essa portaria vem trilhando esse caminho, sedimentando o caminho para caracterizar a doença ocupacional. Acho que o Celso interpretou corretamente. Realmente foi preocupante essa discussão. Saiu do Ministério da Saúde essa portaria, não foi consultada a Secretaria do Trabalho e nem o Ministério da Economia. Nós conversamos já com o secretário do Trabalho sobre isso, porque nós entendemos que esse tema não poderia ter sido publicado sem consultar a Secretaria do Trabalho, né, que cuida realmente do trabalho e emprego, sem consultar o Ministério da Economia. Hoje ocorreria uma reunião em Brasília entre o secretário do Trabalho e o ministro da Saúde. Então,
espero que dessa reunião saia alguma discussão para retificar essa portaria, porque houve, sim, bastante insegurança e bastante reclamação. O que o Celso ouviu também chegou até nós, e nós levamos isso a Brasília, né? Eu percebo uma falta de comunicação. Veja você que na portaria que você mencionou, que é a portaria 20, que fala da retomada, diz, por exemplo, que a troca da máscara cirúrgica para os empregados deve ocorrer a cada 3 horas. E as de tecido, 4 horas, quando estiver úmida ou suja. No mesmo dia da portaria 20, foi publicada a portaria 1565 pelo Ministério da Saúde, que diz que a troca de máscara é a cada 4 horas. Então, a empresa tem que seguir 4 horas da saúde ou 3 horas da Secretaria do Trabalho, a mesma máscara cirúrgica com portarias publicadas no mesmo dia. Então, há uma falta de comunicação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia. É isso que a gente vem apontando nas nossas reuniões com o governo, a ponto de sair essa discrepância sobre a máscara cirúrgica. E essa portaria que o Celso mencionou também ocorreu sem esse diálogo. Então, nós esperamos que essa portaria venha a ser revogada ou, no mínimo, reeditada com um pouco mais de ponderação, ouvindo os reflexos que ela vai trazer, né? E aí, sobre os outros pontos que o Luiz Henrique bem colocou, eu queria aproveitar e trazer essa notícia, que amanhã, né, quinta e sexta-feira, nós teremos reunião da Comissão Tripartite Paritária Permanente. Para quem não sabe, a CTPP é a comissão onde são aprovadas as normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho. É uma comissão que tem a bancada patronal, a bancada laboral e a bancada do governo, por isso que se chama Comissão Tripartite. Tem a participação do Ministério Público do Trabalho também nas reuniões. E amanhã o tema é justamente, está na pauta, o que caducou na 927, que depende de ato do Poder Executivo. Então, o Luiz Henrique lembrou bem, os treinamentos, exames periódicos, a questão da CIPA, que tudo isso estava suspenso com a 927, né? Não havia condições, como não há ainda, de fazer eleições da CIPA. Então, nós levamos isso, vai ser pautado e discutido amanhã. Saiu, até vazou aí nos grupos uma minuta de portaria, né, que vai ser discutida amanhã, e nós vamos tratar desses temas de suspender novamente a obrigação dos treinamentos, porque, como o Luiz Henrique colocou, não tem como fazer treinamento agora, né? É possível treinamentos em EAD, mas não há essa disponibilidade toda no mercado de treinamentos para todas as NRs. Nós temos a questão de exame periódico, é um risco para o trabalhador exigir que ele compareça em clínicas terceirizadas ou na própria empresa para fazer o exame, se ele está resguardado em casa, por exemplo, em home office. E a questão da CIPA, que eu vi que tem pergunta no chat, não está nessa minuta de portaria que andou circulando por aí, mas nós pedimos para incluir essa discussão amanhã, porque tem até uma recomendação da Secretaria do Trabalho, um ofício 1088 que saiu em março, que dizia que recomendava que as CIPAs fossem prorrogadas até dezembro, até o período da calamidade. Então, com a suspensão da 927, com a caducidade, perdão, nós pleiteamos que sejam mantidas as CIPAs que estão em vigor e que essas eleições sejam feitas somente posteriormente, né, quando acabar a calamidade. Então, eu participo da Comissão Tripartite Paritária Permanente como assistente da bancada patronal. Quem senta na patronal, os nossos sindicatos conhecem bem essa hierarquia. Quem senta na bancada são as confederações. No caso do nosso sistema indústria, quem senta, as 2 cadeiras são da CNI, titular e suplente, mas eu fui convidada como assistente técnica da bancada patronal, então eu participo da reunião como assistente técnica e espero trazer boas notícias para vocês na segunda-feira ou no sábado mesmo, porque o grupo já começa a bombar.
Então, sexta-feira, vamos concluir essas discussões sobre esses temas que dependem do Poder Executivo. Já me perguntaram por que não discute banco de horas, por que não discute férias? Porque isso depende de lei. Isso não cabe à Secretaria do Trabalho resolver. Nós vamos ter que resolver no projeto de lei do Celso Maldani que eu comentei no começo. O que não depende de lei, nós estamos tratando no âmbito da CTPP. É isso. Obrigada. Luiz, quer fazer alguma colocação? Em relação às duas portarias, Celso, aquele conflito entre as empresas, nós optamos por adotar o protocolo mais seguro, né? Então, nós fomos até estamos utilizando para as nossas máscaras de tecido que foram fornecidas para os trabalhadores, orientamos a troca a cada 2 horas. Né? Depois mudamos para troca a cada 3 horas. Mas tem todo um protocolo, ele chega com uma máscara, quando ele entra na empresa, ele tem que substituir aquela máscara por outra. Nós entregamos 18 máscaras para cada colaborador, máscara de tecido, lavável, e aí entra tudo nos protocolos. Então, se a gente tivesse que orientar, qual foi a orientação? Vamos evitar esse tipo de risco. Se tem que trocar a cada 3 horas, ou a cada 4 horas, ou a cada 2 horas, esse talvez seja o menor problema para a gente. Em relação aos demais temas que a Luciana trouxe, quanto à questão da CIPA, nós suspendemos a renovação. Então, nós estamos respeitando o prazo de suspensão que nós colocamos em cada uma das unidades. Aí tem prazos variados. Respondendo, talvez, a pergunta da Margarete, né, que ela trouxe, quando que eu tenho que retomar o processo de eleição da CIPA? Precisa olhar o que ficou registrado na Assembleia, na ata da Assembleia, em que vocês suspenderam o processo eleitoral, né? E talvez decidir com a própria CIPA se há ambiente seguro e saudável para retomar o processo ou, né, prorrogar a vigência da CIPA informando a Secretaria de Relações do Trabalho. Essa é uma opção que existe, né, para você não correr o risco de ser autuado. Né? Estamos fazendo isso em alguns casos. Como nós prorrogamos por um prazo maior, algumas começam a vencer agora e a gente está levando a própria CIPA tomar essa decisão. Né? Tem uma outra pergunta aqui, talvez da Karina, né, que essa eu não sei responder, se alguém me ajudar a responder, que ela está dizendo que ela teve que desligar alguns colaboradores, né, e ela recontratou depois de 1º de abril. E novamente teve a necessidade de suspender o contrato desses trabalhadores. E não está conseguindo o benefício porque ele só vale para quem foi contratado antes de 1º de abril. O que fazer? Né? Doutor Ivani, você quer me ajudar com essa? Pois é, nessa recontratação, ela já está fora da vigência da medida provisória, né, 927. Então, os contratos novos não vai ter mesmo como ter acesso ao benefício emergencial do governo. Vai ter que fazer aí um banco de horas negativo para esses trabalhadores com base na CLT. A saída é o banco de horas negativo. Eu não vejo outra saída. Ou uma negociação coletiva de redução de jornada de salário ou suspensão de contrato de trabalho com o sindicato. Tudo regido pela CLT agora. Agora, nada mais regido pela MP 927, né? Ou aplicar a Lei 14.020 se ainda não foi aplicado a esses trabalhadores. Porque a Lei 14.020 está em vigor até o fim da pandemia. Né, Lu? Tá fechado, Lu. Lu, abre aí. Isso mesmo, doutora. A senhora está coberta de razão. Não tem mais como fazer isso depois do prazo da vigência. Tem que adotar esses outros institutos que a doutora Ivani sugeriu. Exatamente. Ou a Lei 14.020, o instituto que está lá dentro, ou os institutos que estão dentro da CLT, ou se não tiver nem cá nem lá e nenhum deles é o adequado, negociação coletiva, artigo 611 da CLT. Prevalência do negociado sobre o legislado. Perfeito. O que a Karina está dizendo aqui é que, assim, quem foi admitido depois de 1/4 não está conseguindo acesso ao benefício emergencial, mesmo na vigência da 14.020.
né? O governo só está concedendo o benefício emergencial para quem foi admitido antes de 1/4, né? E talvez eles estão obedecendo a regra que ainda estava contida lá na MP 936, porque ele só seria aplicável para os admitidos. O governo ele também dá uma travancada nas coisas, né? Porque a lei ela tem vida própria, ela se desgarrou da MP 936 e, inclusive, o governo esticou o prazo já fora da 936 e ela tem vida própria. Então, o governo não pode inibir a aplicação da 936 para os trabalhadores novos. Não pode. Perfeito. Isso pode ser resolvido judicialmente com uma liminar. Desculpa. Também concordo, ou com o próprio recurso dentro do próprio ou processo. Ou recurso administrativo, dentro da próprio Ministério da Economia. Isso daí, o problema vem daquela portaria do benefício emergencial. A portaria do benefício emergencial, a 10486, quando ela veio amarrada a 936, e lá falava realmente as contratações até 1º de abril. Perfeito, Celso. A MP foi transformada em lei e esqueceram da portaria do benefício emergencial. Então, precisa fazer essa correção na portaria para destravar o benefício. Enquanto não houver essa trava... Aquela portaria não regula a lei, né? Ela regula a MP, agora não tem mais MP. Exatamente. Então, mas agora, como a lei tem vida própria, não precisa mais de portaria. A própria lei ela tem a força exauriente. A portaria está restringindo algo que a lei não restringe. Ela era só para... Ela era simplesmente... Né? Ela era simplesmente para definir o procedimento, né, a parte operacional, como operacionalizar a execução do benefício, e ela traz restrições que não estão na lei. E aí... Eles estão dando sobrevida a uma portaria, é uma sobrevida que ela não tem. Lu, você pode... Tem que fazer Luciano, o recurso administrativo, né? Tem que fazer o recurso administrativo para ver se soluciona o caso concreto via administrativa, porque na última live que nós tivemos com o governo, foi até no Hipojur, sexta passada, não sei se o Luiz Henrique assistiu, eu levei o gestor do empregador web, que já falou na Fiesp também, que é o subsecretário de Políticas Públicas, o Silvio. E ele falou que o sistema está sendo remodelado, adaptado a 14.020, né? Tem questões do decreto que veio depois. A gente teve um lapso temporal entre a lei e o decreto e também ficou uma vacância que as empresas conseguiram prorrogar, o sistema retroagia, mas o sistema retroage a um período que ainda não tinha a regulamentação. Então, ficou essa lacuna, que houve essa demora da regulamentação também, né? Então, ele disse que o sistema estava sendo remodelado. E aí, eu concordo com os senhores que a lei ela não fez essa restrição a trabalhadores novos, admitidos em maio, junho, não poderem ser suspensos, porque como essa colega colocou, ela fechou, ela reabriu e fechou recentemente. E aí tinha empregados recontratados, né? Empregados novos, vamos chamar assim. Então, eu entendo que tem que reconsiderar, ou como a doutora Ivani disse, judicializar. Mas a gente espera tratar isso no âmbito administrativo. A gente vai reforçar esse pedido para remodelação, a readequação ao sistema. Muito bem. O recurso administrativo... Se o recurso administrativo não tiver sucesso, eu acho que cabe mandado de segurança, né? Cabe. Muito bem. Né? Sim, porque a lei não vetou. É um instrumento mais rápido, né? Aí teria que judicializar, né? Eu acho. Essas Com medidas... mandado de segurança, para ir mais rápido. As medidas administrativas e judiciais parecem ser uma problemática, mas talvez as empresas ou as consultorias precisam fazer os recursos e façam o administrativo, porque ajuda talvez o próprio governo a atualizar o mecanismo de como estruturou o pagamento desses benefícios. Tem uma outra pergunta aqui da Tayana. Ela
colocou alguns trabalhadores em regime de home office na vigência da MP 927, e ela está agora programando a retomada das atividades presenciais. A dúvida dela, e agora, eu tenho que comunicar ele com prazo de 48 horas ou com prazo de 15 dias da CLT? Né? Luiz, posso emendar uma outra pergunta que me mandaram aqui? Manda lá, Celso. Sobre o teletrabalho, colocar o seguinte: no uso a 927, ela falava que o uso de meios de comunicação fora da jornada de trabalho não era tempo de disposição, né, ao empregador. Com o fim da 927, esse tempo que ele está atendendo lá os meios telemáticos, a comunicação por WhatsApp e outros meios, volta a ser tempo de disposição ao empregador? Volta à discussão, eu acho, né? Agora, se é tempo à disposição, eu acho. Como o judiciário entende essa, hein? Como o judiciário entende. Volta à discussão. É o seguinte, o teletrabalho que está na CLT, ele já diz lá que é um trabalho sem controle de jornada, certo? Então, tecnicamente, não teria direito a hora extra, vamos dizer assim. Mas nós sabemos e temos que distinguir o teletrabalho do home office. O home office é o trabalho em casa que não necessariamente ligado offline bidirecional com a empresa por meios telemáticos. Agora, o teletrabalho exige essa performance de que o instrumento de trabalho ele é, ao mesmo tempo, um instrumento de controle. Então, a empresa tem que ter lá o login, o logout, a senha e tudo mais, e ela controla a jornada do trabalhador. Mas existem software aplicativo que é possível mostrar que o trabalhador fica logado o tempo todo e não há o deslog, vamos dizer assim. Neste caso, se ele tiver esta prova, e até através de uma perícia aí, que a gente chama de perícia técnica informática, se o software aplicativo do computador me revela isso, e eu consigo controlar até o quantitativo de batida no teclado e os momentos que o indivíduo leva para respirar, vamos dizer assim, e todos os sites visitados e reconstituir as tarefas empreendidas, aí nós temos um controle total, né, da jornada de trabalho, mas em regra é uma atividade que não tem controle de jornada, então não se considera hora à disposição. O que se recomenda é que quem tem teletrabalho, na acepção jurídica do termo, que é pelos instrumentos telemáticos, que coloque a trava de login e logout. Que pelo menos o trabalhador não consegue logar com o software do computador da empresa para pegar lá as informações e trabalhar. Agora, tudo vai depender de que tipo de trabalho é, né? Porque existem trabalhos, por exemplo, que o trabalhador ele não precisa estar em unidirecional, ele pode estar só unidirecional ou não precisa estar bidirecional. Se ele é um trabalhador que faz pesquisas e entrega a pesquisa pronta, então ele só trabalha na internet, ele não trabalha dentro de um software aplicativo da empresa. Por exemplo, eu sou obrigada a entrar na intranet do meu tribunal para pegar lá os processos para poder fazer o voto, né? É diferente. Então, eu tenho que estar em logout com a intranet do tribunal. Mas eu tenho alguns tipos de trabalho que o trabalhador não precisa estar. Então, veja, cada caso vai ser um caso. Voltando à CLT, eu respondo, cada caso é um caso. Tudo vai depender da prova. Talvez, para ajudar na resposta da pergunta específica da Tayana e dividir com a pergunta do Celso, particularmente eu entendo, se ela submeteu esse colaborador a regime de home office na vigência da MP 927, ela pode fazer a comunicação agora com prazo de 48 horas. Se ela submeteu pós a vigência da MP 927, ela vai ter que obedecer os critérios da CLT ou eventual acordo coletivo firmado com o sindicato regulamentando as regras do home office, do teletrabalho, né, ou outra modalidade de trabalho à distância.
né? Eu tenho uma pimenta aí. Se Eu tenho uma pimenta. Essa retomada, ela é necessária, às vezes até mais de 15 dias, porque há recomendações da OIT e dos órgãos de saúde de que você faça uma enquete com os trabalhadores para ver a idade de cada um, para ver se está no grupo de risco, a questão se eles têm em casa gente, pessoas idosas, crianças ou alguém que está infectado, para saber se ele vai voltar agora ou se vai voltar depois, e fazer uma retomada gradativa de acordo com o perfil de cada trabalhador. Então, não dá para retomar assim da hora para outra 100% do seu quadro, não é isso? Nós temos que fazer todo esse passo a passo e fazendo a retomada gradativa de acordo com a situação de cada empregado. Pode ser que isso dure até muito mais de 15 dias, né, para a retomada de cada um deles. Verdade. Vai lá, Lu. A minha pimenta, eu queria saber do que a doutora Ivani está pensando, que eu já travei essa discussão até com o nosso querido Amirati, que está assistindo aí, vi que ele está logado. Eu vi o Ricardo Amirati aqui, o Ricardo, que eu admiro muito, e a gente chegou numa conclusão, mas a gente queria saber como o judiciário vai interpretar o banco de horas assinado na vigência da 927, a doutora Ivani já falou isso, o que assinou na vigência da 927 pode gozar depois de 18 meses ou trabalhar 2 horas a mais depois de 18, ali nos 18 meses, porque eu assinei na vigência, como o Luiz Henrique falou. Mas as horas extras ou as horas descansadas agora, daquele banco assinado em 927, como que ficam? Que é o banco de horas negativo, Lu? O negativo ou mesmo o acréscimo de horas, né? Eu estou fazendo horas a mais, mas a vigência já acabou. Mas eu assinei aquele banco de horas lá. Mas eu estou fazendo a hora hoje, sem a vigência da 927. Estou trabalhando horas a mais. Pode jogar no banco de horas? Ou mesmo negativo hoje. Olha, eu não vou abrir esse fim de semana porque o comércio tá ruim, eu vou fechar esse fim de semana, banco de horas negativo. Eu assinei o banco de horas lá atrás. Posso pôr em banco negativo do banco individual, porque do coletivo eu entendo que está valendo, aí se sobrepõe a lei. Mas e esses bancos individuais firmados na vigência da 927? O que a doutora pensa disso? Olha, assim, vou fazer um complemento, doutora. Todo, né? Eu respondo assim por mim, né? O que eu penso, se na vigência da MP 927 houve um banco de horas por 180 dias, não é isso? Para compensar 180 dias depois de fim da pandemia, não é isso? Então você vai compensar o ano que vem. 18 até meses após a pandemia. Até junho após a pandemia. Eu entendo válido, porque o fundamento de validade aplica-se à lei do tempo rege o ato. Ao tempo em que o ato foi praticado, estava vigente uma lei válida e eficaz. E aquela contratação é uma contratação de prestação continuativa, não é isso? Cujo regramento autorizava a implementar medidas durante todo o período de pandemia. Então, aplicando a lei do tempo rege o ato e o perfil das obrigações de natureza continuativa, eu acho perfeitamente viável a continuidade do cumprimento do banco de horas, inclusive com a compensação o ano que vem, 180 dias após encerrada a pandemia. Ou seja, a legislação toda diz que a pandemia seria encerrada lá no fim do ano, né? Se eu não me engano, dá dezembro. Então, seria para compensar o ano que vem. Perfeitamente viável. Eu não vejo nenhum problema com isso. E, doutora Ivani, deixa eu fazer um complemento à pergunta da Luciana. Eu tenho vários colaboradores que estão com banco de horas negativo, porque Sim. temos fábricas paradas. E aí tem o feriado, né? Sim. Posso convocar ele para trabalhar no feriado para compensar o banco de horas negativo? Na MP eu podia. Né? Podia. Agora eu fico em dúvida se você pode.
Nós estamos, como foi firmado na época, nós estamos convocando, né? Tecnicamente poderia, porque você está cumprindo o pacto lá atrás, né? Que foi firmado lá atrás. Então, tecnicamente poderia. Porque realmente a MP 927 ela derrogou várias normas da CLT. Ela trouxe modificações derrogatórias da legislação comum, vamos dizer assim, né? E essas nuances derrogatórias da legislação comum devem ser cumpridas tal qual como contratado, na minha opinião. Porque o contrato não faz lei entre as partes. Sim. Então, pacta sunt servanda. Cumpra-se o contrato, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para a Luciana agora. Luciana, você comentou com a gente aqui que vazou aquela minuta de portaria da Secretaria de Relações do Trabalho e que serão discutidas as questões relativas à saúde e segurança. Basicamente, as questões sobre retomada da realização dos exames periódicos, os treinamentos obrigatórios, as medidas de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. E nós vimos também que as centrais sindicais publicou um manifesto, né, contra essa minuta de portaria. Você trouxe que essa discussão vai acontecer amanhã, 13 e 14. Né? Diante dessa manifestação das centrais sindicais, como que você enxerga? Porque vazou por parte do governo, né, talvez para tentar acalmar um pouco a discussão entre as empresas do que fazer, e aí, ato seguinte, as centrais sindicais, as principais centrais, assinaram aquele manifesto já contra, no meu entendimento, foi direcionada àquela minuta de portaria, tá? Contra as ações, né, trazendo uma problemática que, se a gente vai olhar na realidade, ela não existe. Sim, tem alguns pontos. O que dá para fazer, acho que tem que ser feito. Dá para fazer treinamento à distância, não vai perder qualidade, vai ter a mesma finalidade? Vamos fazer. Dá para fazer parte dos exames ocupacionais e que não vai expor o trabalhador a risco? Ok, vamos fazer. Né? Mas aquilo que vai expor treinamento, como vamos fazer treinamento de brigada à distância? Não tem como. E se eu fizer uma eleição de uma nova CIP, eu sou obrigado a dar o treinamento de brigada. E eu não vou conseguir. Né? Como você entende que... Dá um spoiler para a gente dessa discussão. Imagina que saia alguma coisa, não saia tudo. O que você espera dessa discussão? Esse manifesto, você tem razão, veio em reflexo à minuta da portaria que vazou. Nas reuniões prévias que já tem entre coordenadores de bancada, né, sentar a bancada toda pelo regulamento da CTPP, tem reunião prévia de coordenadores das bancadas. E esse assunto já foi abordado, porque a bancada que está lá representando e tem força, tem CUT, tem Conlutas, tem vários setores, várias entidades do trabalhador do Brasil todo, tem preocupação como nós de proteger o empregado. Então, eles concordam que os exames periódicos presenciais podem sim trazer risco para o empregado. Os treinamentos podem sim ser em EAD, grande parte deles, o que dá para ser feito, então isso pode ser uma modulação da portaria, que sejam feitos os treinamentos possíveis. Você deu o exemplo da brigada, que não é o caso, né? Que precisa de toda uma parte prática, mas que parte teórica pode ser feita. Então, assim, nós entendemos que o manifesto foi trazido por algumas entidades pontuais e que nós temos esperança de conseguir aprovar a portaria sim amanhã com os representantes dos laborais, talvez com algumas modulações, algumas atenuantes, como você colocou, alguns exames podem ser feitos. Nós temos trabalhado, insistindo muito na telemedicina, né? A gente já tem do próprio Conselho Regional de Medicina, e já acontece em vários países do mundo, os exames periódicos via
telemedicina. Então, isso já é permitido hoje, já tem empresas arriscando nisso, mas outras com preocupação, como que vai ser encarado posteriormente os exames periódicos feitos à distância, até os demissionais, quando não há necessidade, quando não há nenhuma suspeita do médico que precisa avaliar o empregado pessoalmente, tem países que até demissionais fazem à distância, né? Com exceção daqueles trabalhadores que já estão no PPRA, riscos que já estão aparecendo, que já fazem parte do risco da empresa, esses têm que ser presencialmente mesmo. Mas também existe a possibilidade de uma modulação na discussão pela telemedicina. Mas a gente não perdeu a discussão com esse manifesto, não. Se me permite, Lu, nós estávamos discutindo outro dia, que era a matéria de processo, foi institucionalizada pelo CNJ a perícia telepresencial no âmbito do direito previdenciário para aferir a incapacidade para o trabalho do segurado que pede auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Ora, a mesma perícia telepresencial que é feita no judiciário nas ações de acidente de trabalho, em que se difere uma perícia telepresencial para fins de ação trabalhista e ação previdenciária de uma perícia telepresencial para aferir a capacidade do trabalhador? Se não me engano, doutor Ivani, o Conselho Federal lá de Medicina do Trabalho... eu vi, eles têm uma normativa do Conselho Federal de Medicina que é a respeito da ética. Se o trabalhador traz um laudo de um médico do SUS e ele oferece para o médico da empresa, o médico da empresa, ele, sob o ponto de vista ético, ele não vai contrariar o laudo do médico do SUS por causa da ética médica. Mas, neste caso, ele pode analisar essa documentação que o trabalhador já tem e fazer um laudo de atesto. Ele diz assim, ele não dá a opinião dele, ele analisa aquele documento e diz que concorda ou não com aquele documento, o que aquele documento revela. Ele pode fazer esse laudo de atesto, que não é um laudo que ele coloca e assina. Ele atesta que ele analisou aquela documentação e aquela documentação que não é de sua responsabilidade, porque não foi ele quem fez. E que aquela documentação que ele analisou atesta que o indivíduo está apto, que é o chamado laudo de atesto. Então, por enquanto, nós ficamos com o laudo de atesto e não com o laudo direto, entendeu? Uma espécie de laudo indireto. O médico do trabalho pode fazer o atendimento clínico e assistencial, mas não pode fazer o atendimento ocupacional, né? Ele fala, o meu conselho está proibindo que eu faça o ocupacional, né? Não posso emitir um ASO, né? Seja ele de periódico, admissional, demissional, por telemedicina. Então, acho que as entidades... Na verdade, eles não querem assumir a responsabilidade, não é por impossibilidade de fazer. Isso é uma questão ética e uma questão de assumir responsabilidade. Não porque é impossível, impossível não é. Porque a telemedicina hoje, você pode passar por um computador, uma inteligência artificial chamada PET scan, que ela verifica o seu DNA inteirinho, todas as doenças que você vai ter, inclusive daqui a 10 anos. E eu aqui olho para você, ligada num PET scan, você lê todinho meu corpo por dentro e por fora. Não tem o porquê não ter uma telemedicina, entendeu? Não existe motivo de negativa de aceitação. O problema é mais ético e político do que qualquer outra coisa. Concordo plenamente. Olha, você pode ver na telemedicina um médico que está lá nos Estados Unidos agora, um outro médico que está aqui fazendo uma operação cirúrgica por uma inteligência artificial, que o médico de lá vai comandando o computador daqui e fazendo a operação cirúrgica no indivíduo. Entendeu? O computador, ele lê o seu corpo todinho e ele faz
com precisão, o corte com raio laser no lugar que tem que ser feito. Perfeito. Então, se é possível fazer uma operação cirúrgica por telemedicina, né? Muito bem. Eu acho que a gente extrapolou já um pouquinho o horário. Tem mais uma pergunta que eu queria colocar aqui do Rafael Leite. Ele fala que trabalhos com riscos na NR33, espaço confinado, NR35, trabalho com espaço confinado e trabalho em altura. Vencido esses treinamentos, esse trabalhador pode continuar executando essas atividades se ele não tem como fazer esses treinamentos para... É possível fazer esse treinamento via filmes, né? Eu posso, por exemplo, fazer toda a operação de brigada ou de cuidados com a NR das alturas ou do espaço confinado, mostrando filminhos. Esses filmes não precisam ser com gente física, pode ser com robozinho. Muito bem. Você concorda? Concordo. Registra, documenta, faz assinatura Isso, eletrônica. olha, você pode. Hoje, o treinamento, ele pode ser... Você coloca lá, o fulano faz um filmezinho com o robozinho, mostra o ambiente, onde que você não deve pisar, onde que deve pisar, como é que sobe, como é que não sobe, como é que põe o pé no degrau, como é que bota o cinto, como é que fecha, como é que tira. Tudo isso pode ser feito por filmes. Em vez do fulano estar lá fechando, abrindo o cinto, ele está enxergando como é. Aliás, às vezes ele grava mais vendo, porque às vezes a pessoa ele é audiovisual, ele não é sinestésico. Sim. Entendeu? Quem é sinestésico às vezes faz com piloto automático e não presta atenção no que está fazendo. Sim. E quem é audiovisual olhando grava muito mais. Então, todo o treinamento tem que atender as 3 vertentes do empregado: o sinestésico, o visual, todos os tipos. Por isso que você tem que dar o treinamento físico, depois o visual, entendeu? Muito bem. Fala para ele esperar um pouquinho, que segunda-feira nós vamos ter resposta para isso. Também. Olha, eu vi aqui, a doutora Ivani deu um exemplo muito interessante sobre a telemedicina. Eu vi aqui que está nos assistindo a filha do Manolo, que é presidente de um sindicato nosso. Ela está assistindo. O irmão dela, que era médico na França, eu tenho um problema com meu pai, ele me atendeu. Agora ele está morando no Brasil e fazendo telemedicina de cuidados paliativos, mas antes ele morava na França e conversava comigo e fiz telemedicina com ele, isso há 3, 4 anos atrás, isso lá já é muito comum. E aí eu tenho esse testemunho aí para dar, porque o doutor Manolo foi super gentil de pedir para o filho dele, que estava estudando fora, super pesquisador, me atender. Então, eu também sou super fã disso. Eu acho que a doutora me deu um argumento ótimo sobre o CNJ, já anotei que eu vou usar isso na reunião, sobre as perícias. Teleperícia na área previdenciária, foi obrigatória. A teleperícia está na área administrativa previdenciária e na área judicial. E eu estou preconizando a teleperícia nas ações trabalhistas, nas ações de acidente de trabalho. Olha só. Muito bom. Muito bem. Celso, quer ir para os finalmente agora? Vamos sim, Luiz. Se vocês puderem, vou pedir para vocês, se puderem fazer as considerações finais para a gente poder encerrar. E antes de vocês falarem, só comentar que nós tivemos hoje 81 participantes na reunião durante esse tempo. Pedir desculpa a vocês 3, porque eu havia combinado que com 1 hora nós pararíamos para ver se haveria disponibilidade de vocês para continuar, mas vocês estavam tão animados que eu fiquei constrangido em fazer uma interrupção. Ótimo. Então, muito obrigado. Então, eu pediria que vocês fizessem as considerações finais e até de antecipar um convite futuro para a gente poder sentar e conversar sobre essas mudanças que devem vir aí por conta da melhoria do benefício emergencial, essa portaria que deve sair sobre as questões de saúde e segurança do trabalho. Então, gostaria já de antecipar o convite a vocês a retornarem. Maravilha, Celso.
Agora, Luiz, você quer iniciar a palavra? Pode ser. Então, eu quero agradecer aí a participação de todos, agradecer mais uma vez o Celso pelo convite, né, o Cianfesp e as demais entidades que decidiram organizar esse evento. É um prazer aqui estar do lado da doutora Ivani, agora conhecendo mais de perto e vendo essa garra, essa determinação. Mais uma vez estar ao lado da Luciana também, que é brilhante aí na defesa dos interesses das empresas, das indústrias. E só tenho a agradecer a todos, e se ficou qualquer dúvida, o que a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Tá? Muito obrigado e se cuidem todos, se protejam, que é a única forma da gente vencer essa pandemia. Luciana? Celso, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho que vocês têm feito com seus associados. As indústrias precisam disso mesmo, de sindicatos atuantes e representativos. As empresas agora pagam a contribuição sindical facultativa. Quem não prestar serviço, quem não atender o associado, quem não defender a sua base, não vai recolher, não tem mais mesada, não tem contribuição obrigatória, né? E nós, federação, você sabe bem, foi a primeira entidade sindical que defendeu o fim da contribuição compulsória, e seu presidente também estava lá e também votou nesse sentido. Então, nós somos a favor da contribuição via contrapartida, via prestação de serviço. E você está fazendo hoje exatamente o que nós esperamos, é a prestação de serviço para o seu associado, levando esclarecimentos de uma desembargadora que é uma professora, em todos os sentidos, trouxe a experiência de uma empresa de sucesso como a Duratex, deu a oportunidade para a federação estar aqui participando, que é a sua entidade mãe patronal. Então, o seu trabalho merece todo o reconhecimento, o Cianfesp está de parabéns, é assim que as empresas vão recolher, quando elas veem que o sindicato está trabalhando como vocês. Muito obrigada, e Luiz Henrique e doutor Ivani, parabéns e obrigada por me ensinar tanto, viu? Até logo. Só aprendi. Bom, agora acho que é minha vez, né? Eu quero de novo agradecer o Celso, dizer que estou à disposição. Foi uma honra ter participado aqui com o Luiz Henrique. E a Luciana, sinta-se abraçada, gosto muito da Luciana, acho ela uma pessoa muito centrada. E eu quero só deixar a vocês aqui a seguinte mensagem: nós passamos por transformações e por desafios, mas para um mundo melhor. Eu acho que a sociedade vai colocar nos trilhos aquilo que deve ser colocado e desprezar aquilo que não tem valor. Nós verificamos que encontra-se no centro de todas as coisas aqui o homem contextualizado, o homem enquanto produtor, o homem enquanto consumidor, o homem enquanto trabalhador, e que dois bens jurídicos nobres foram evidenciados e que nós temos que resgatar, que é o trabalho e a saúde. E o trabalho, eu coloco um trabalho amplo também envolvendo o empreendedorismo, porque empreender, ser empresa, também é trabalhar. Então, é o trabalho no sentido lato, né? De empreender e trabalhar como parceiro e colaborador da empresa. Então, o trabalho e a saúde, que são os dois bens jurídicos mais nobres, sem os quais a sociedade não sobrevive. Eu fico à disposição, muito obrigada. E são só novos desafios. Nós chegaremos lá melhores e fortalecidos. Obrigada por tudo. Obrigado, muito obrigado por aceite. Eu quero mandar um beijo especial para o Enio, que ele está aí, o Enio Sperling. Ele está quietinho, mas ele tá aí. Um abraço aí, professora. Prazer em ver. Ele ficou quietinho hoje, Enio. Eu fiquei quietinho porque eu não queria polemizar, viu? Você é polêmico, né? Porque eu sou polêmico, né? Obrigado, um abraço. Um abraço. Agradecer o aceite ao convite, agradecer a doutora Ivani, que da primeira vez que ela aceitou o convite, falou que estava à nossa disposição e realmente está à disposição e sempre com muita disposição em nos ouvir, em nos ensinar. O Luiz, que aqui representando todos os nossos associados. Luiz é uma pessoa bastante ativa, tem colaborado muito com o Cianfesp já há alguns anos, quando nós mudamos a postura, até durante as negociações,
buscando realmente o processo negocial. Foi uma empresa que participou bastante, de forma bastante ativa, e fez com que a gente mudasse o rumo das negociações coletivas. A doutora Luciana, agradeço as tuas palavras, doutora Luciana, porque é o trabalho que o Cianfesp vem fazendo já há alguns anos. A gente tem procurado disponibilizar serviços para as empresas, sempre contando com a colaboração da Fiesp. A gente procura usar todos os serviços que estão à nossa disposição, logicamente que sempre dando os créditos devidos a vocês, né, que têm nos ajudado, mas é um discurso nosso aqui. E você falando, eu estava sorrindo porque o Sérgio, que está acompanhando aqui conosco, ele estava batendo pau, aplaudindo aqui. Por quê? Porque esse é um discurso nosso. Eu acho que a contribuição sindical, nós, logicamente, que sentimos muito em 2018, nossa arrecadação foi relativa a 31 terço da contribuição que nós vínhamos tendo anteriormente. Fizemos uma série de mudanças internas aqui no Cianfesp para contar hoje somente com a contribuição associativa. Nós não enxergamos mais a contribuição sindical. Ela vem, ela acaba sendo usada para investimento em recursos, para devolver isso às empresas filiadas, mas o que a gente tem pensado bastante é em desenvolver serviços e servir como uma assessoria, uma entidade que vai trabalhar como um suporte das empresas. A grande empresa pode nos ter, como a DECA, a Duratex, pode nos ter como um meio de contato, de troca de experiências, e o pequenininho tem como uma empresa de assessoria mesmo. Então, além do contador dele, do escritório de advocacia, ele tem um sindicato como um assessor, uma empresa que vai dar suporte para ela nas áreas de normalização, de trabalhista, tributária e qualquer outra necessidade que vier. Parte de desenvolvimento de produtos. Então, é uma preocupação nossa, realmente. Eu te agradeço as palavras, Luciana. Agradeço a todos que estiveram presentes na tarde de hoje. Acredito que nós aprendemos muito, muito mesmo, que agora no final a doutora Ivani nos deu aula até de programação neurolinguística, né? Os canais de comunicação. Eu acho que a doutora Ivani é médica, viu? Eu acho que ela é médica. Eu acho também, olha. Se nós dermos... Doutor, a minha primeira profissão foi enfermagem. Olha aí, então tá em casa. Tá explicado. Na neurolinguística, eu faço física quântica, viu, Celso? Eu sei, eu já vi teus posts. Todo sábado. Por isso que eu brinquei, se mais 15 minutos a gente ia entrar no direito sistêmico aqui. Muito obrigado. Olha, elogiaram aí, Celso, elogiaram no chat a nossa animação e a leveza da live, vocês perceberam? Se a gente faz aquela live chata, foi a Nerizala, lá para até mexer na cabeça. Se a gente só fala de direito teórico, né, doutora? Chato, triste. A gente já está triste com o Covid. Aí o pessoal dorme na live. A gente tem que animar, né, doutora Ivani? É isso mesmo. Eu acho que tem que falar de tudo, porque a vida não é só tristeza, não é verdade? Exato. E outra, nós temos que enfrentar esse Covid como ensinamento. Eu vou dar uma boa notícia. Eu tive Covid e me curei. Tá vendo? Só. Olha aí, parabéns. É na tempestade que se constrói pontes e muros, na verdade. É isso aí. Então, muito obrigado. Agradeço aí na figura do Enio todos os sindicatos que estiveram presentes conosco. Os representantes da Fiesp, que eu vi aqui o Kiumo, que também atua assessorando a Luciana na parte de normas, né, de parte de saúde. Nosso engenheiro de segurança. Boa tarde a todos, parabéns. Eu só fiquei ouvindo aqui, mas aprendi muito nessa tarde. Parabéns a todos os palestrantes, foi excelente.
Obrigado. Então, agradeço a todos. E só passando um recado, dia 19 nós teremos um encontro para falar sobre a parte de previdenciária, o que teve de mudanças na questão previdenciária. E no dia 26 nós teremos um encontro com Mário William Esper, que é o presidente atual da ABNT, que vem falar um pouquinho conosco, aí falar sobre o novo modelo regulatório e a liberdade econômica, como é que a ABNT tem trabalhado diante desse cenário, ok? Então, muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Valeu, um abraço para todo mundo aí. Tchau, pessoal. Parabéns. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau. Depois a gente conversa, Celso. Tchau, Lu. Beijo. Tchau. Beijo, obrigada. Parabéns. Tchau, Luiz. Até logo. Tchau, Lu. Tchau, doutora Ivani. Tchau, Tchau, Celso. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Eduardo, tchau para todo mundo. Tchau.